Fala, Watson. Olá, boa Max. noite. Boa tarde aí para você, né? Boa tarde. Para mim, boa tarde, para você, boa noite, né? Aqui é 4 horas da tarde, aí na Alemanha é Agora são, bom, que horas? começando 9 horas. 9 horas. Você me falou uma coisa interessante, que aí está começando o que a gente chama de lockdown aí aqui. Aí começou exatamente agora. Não, eu preciso explicar. Nós já estamos já faz algum tempo, mas hoje tem, em inglês nós falamos curfew, que é tipo assim, que você não pode sair de casa, entendeu? Depois das 9 horas. Eu me esqueci a palavra em português. Aqui está falando um lockdown, Sim, toque de recolher, mas é toque de 8 recolher. à noite, né? Mas agora é 4 horas da tarde. Sim. Ah, apareceu coisa aqui que eu silenciei no WhatsApp. Bom, é um prazer em Tem como revê-lo. você Foi silenciar o muito. seu celular? Tem como você silenciar ele, daí ele não aparece essas notificações. Eu te ensino uma outra hora. Tudo bem. Se eu silenciar de tudo, eu não vou ter a transmissão. Mas eu vou procurar silenciar a mensagem que eu não tinha silenciado. Sim, Eu vou silenciar aqui, só um momento. sim, ok. Sim, ok. Bom, eu não sei se dá para ver agora, por enquanto não. Nós estamos entrando pelo Instagram, não sei se é simultâneo pelo Facebook. Qualquer coisa eu ponho novamente pelo Facebook, se alguém não viu. A gente faz o post, É, a gente faz o post lá depois. certo. Bom, então, você me convidou aí para essa live, né? Você tem um pessoal aí que te segue, então você tem o teu público aí, os alunos e tudo e Tem alunos, ex-alunos, amigos, sim, amigos de amigos, membros de ok. igreja, É isso que eu ia falar. de tudo quanto é lugar, né? Você tem amigos, membros da, como é que é o nome da igreja lá? Ciência Cristã, né? Isso é muito interessante. Você vai falar Christian sobre isso hoje Science, também. Christian Science. Christian Science. Por sinal, tem muito na Alemanha. Começou no Brasil por 1800 e alguma coisa, antes de 1900. Conheci uma galera aí muito culta, muito inteligente, dos Sim, descendentes de alemães que falam 3, 4 idiomas. Só eu que era o único analfabeto lá da turma. E você entrou no sistema aí, né? Porque você já fala quantos idiomas? eu tenho facilidade para falar 3 idiomas, né? 3 idiomas. Do you Sim, speak English? Do you speak Germany? Do you speak eu falo italiano também. Italiano é muito italiano? legal, mas é bem assim, improvisado, né? Aquele italiano bem assim, dá para me virar, né? Tipo, não passo fome lá na Itália. Ah, Milena Tavares entrou, seja bem-vinda. Muito obrigado. A Milena é minha sobrinha. Ai, opa, muito prazer, muito bom saber. É muito interessante porque Já quando a tá. Milena nasceu, eu fui para a Alemanha, né? Quando a Milena Ah, nasceu, eu entendi. já estava aqui, primeira vez passeando e tal, assim, conhecendo o país. Foi assim. Então, bom, eu sei, mas muita gente não sabe, né? Você começou comigo fazendo aula de kickbox, full contact, nos anos 80, era 89 mais ou menos. 89, caramba, 89. Eu é, tinha oito Anos. anos, 8 anos eu tinha, 8, 9 anos. Foi até uns 12 comigo, não sei, não lembro. Daí eu É muito. treinei até uma certa época, né? Sim, e depois eu voltei a treinar aos 16 anos de novo, né? Foi mais ou menos assim, aos 14, 15 anos. Tá? Eu tive uma pausa lá, né? Um Depois eu break, vejo que você tirou a faixa verde, como mais alguns tiveram, né? sim. A minha irmã entrando. Talvez seria Seja legal. bem-vindo, Bela. A gente pode já começar a falar mesmo sobre
pode assistir depois a live, né? Assim, a gente vai gravar e tudo. E, então, bom, sim, eu tinha na época 8 anos, exatamente quando eu comecei a treinar contigo. E daí, a última vez que nós nos vimos, eu tinha 18 anos. Depois a gente não se viu mais. Não se viu mais. Eu vim para São Paulo em 2001, você foi para Ribeirão Preto, né? Em E aí eu 2001 fiquei também. até 2017 em São Paulo. Nossa, então, nossa, faz bastante tempo. Eu me lembro que eu fiquei em Ribeirão Preto até 2008, 2009 e tal. Eu me lembro que eu trabalhei em Franca, né, uma época também, um período de 1 ano, 2 anos, que foi com a escola de inglês, nós vamos falar isso depois também, né, tal. E faz um bom tempo mesmo. São Ficou 21 quantos anos anos. na Alemanha mesmo? Agora são 11 anos aqui. Vai fazer 11 anos agora, já em abril, no fim de abril. Já é um cidadão alemão. Eu Interessante. Eu tirei o passaporte alemão, eu fiz, né, a entrada dos papéis no finzinho de 2019, né? Assim, eu recebi toda a confirmação, tudo, no fim de 2019, mais ou menos. Então, quer dizer, ainda é recente ainda. Eu fui votar Recente. 2, 3 semanas atrás, foi muito legal. A primeira vez, aqui teve uma eleição aqui na cidade. Certo. Então, já faz assim já é para mim aqui o meu novo lar, né? Assim, a minha nova casa, né? Entendi. Legal. E Então, o que está sendo legal para você aí de diferente na Alemanha? Qual foi o diferencial que você sentiu da cultura alemã com relação à cultura brasileira que você tinha, né? bom, é bem difícil, na verdade, fazer uma, um relatório assim bem assim detalhado, mas eu vou falar assim que algumas coisas aqui para mim foi assim o fato de poder ter tido a oportunidade e ter aproveitado tudo, né? De ter trabalhado, ter estudado. Isso não significa que no Brasil não tenha, mas nós conhecemos o sistema do Brasil e como as coisas funcionam, então é um pouco mais difícil. Eu demorei um certo tempo, na verdade, para começar a estudar tudo. Eu me lembro que eu trabalhei muito na gastronomia, entendeu? Que era a maneira que eu encontrei, era mais fácil, assim, pelo fato de trabalhar duro e depois ter que estudar, né? Aprender a língua também. Eu demorei um certo tempo para aprender o alemão também, por ser uma língua também muito difícil, assim. Não é difícil nesse ponto de que é dificuldade, né? Assim, de aprender, mas é o desafio um pouquinho maior, né? é uma, é uma outra Desafio. família de língua, né? Então, quem fala português, espanhol, E tem certa dificuldade. deixa eu só responder, não dá tempo de eu digitar para Mary Pasqualini. Muito bom ter vindo, entrado, muito prazer aí. E Oi, vai Mari, ouvindo tudo a gente bem? falar aí, vai ter bastante curiosidade. Vamos ver, o tempo vai ser curto. Vai ser. E passa bem rapidinho. Então, é isso aí, sabe? Foi o fato de ter tido a oportunidade de trabalhar e estudar, entende? Algumas coisas aqui a gente percebe que funciona mais fácil, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o corona e tal. E nós entramos, na verdade, assim, no lockdown total já em 2019, perdão, em 2020, né? Eu acho que foi assim, no finzinho de março, né? Eu acho que foi a última semana de março, ou a terceira semana de março, nós fechamos tudo. E daí algumas lojas trabalharam assim com atendimento por telefone, né? Usando os pedidos pelo Facebook, fazendo os pedidos pela internet e tudo. Então foi mais ou menos dessa maneira que a gente fez. Aí depois reabriu, depois eu acho que também na terceira semana de dezembro todas as lojas fecharam também. Está tudo fechado ainda, assim, para falar a verdade. Algumas lojas reabriram aí há 3 semanas atrás, faz atendimento assim, o pessoal marca horário, né, através de uma ligação, ou tem que ficar esperando na fila. E agora tem esse fato de a gente não poder sair, né? Esse toque de recolher aí, né? Às 9 horas e tal. Então, essas coisas, É assim, bom. na prática, elas funcionam mais fáceis aqui, né? Porque o pessoal É. toma consciência, assim, que, poxa, eu não quero fazer parte do problema e sim da solução. Então, eu fico em casa, eu evito contato, eu tenho distância, eu uso a minha máscara, entende? Mas mesmo assim, nós estamos em calamidade também, entendeu? Teve que entrar de novo aí nesse esquema de lockdown para poder diminuir aí o número de infectados, né? Porque essa é a intenção, né? Diminuir o número de infectados.
Então, nós marcamos para hoje, porque eu estou me recuperando da dengue. Eu tenho um exame de Sim, Covid negativo. Eu vou pôr depois no Facebook, porque tem gente me discriminando, achando que eu estou contaminado. E dengue sim, pode ter tem que alguma coisa explicar. parecida com coronavírus. Eu tenho aquilo que um amigo meu falou em São Paulo. Ah, eu peguei a doença do Gips. E no fim eu tirei o sal do cara, e não é que o Gips pegou a Aedes aegypti, o É, cara falava, eu peguei o Gips. Eu a tô com dengue. Gips, estou me recuperando de uma caganeira tremenda, estou no sexto dia, desde domingo, eu fiz o exame há 2 dias do cotonete, Sim, mas tô doendo do boca amarga, olho para os lados, dói atrás do olho, não tenho febre, tava umas manchas, então eu estava esperando sair as manchas do corpo, está começando tá assim, né? saindo tudo, sim. Então eu tô. E vou falar da meditação, do caminho sem passos, porque teve gente que não se conformava, como eu não tinha febre. Sim, Eu tô em casa, tô recolhido, mas porque tem gente que tá achando que eu tô parecendo o leproso da época do Jesus Cristo, por causa da dengue, então Covid. É, eu não queria colocar isso porque pelo que eu aprendi na Christian Science, a gente reduz a ilusão ao silêncio. Não mencionar e não falar, né? Eu sinto muito por todos aqueles que perderam familiares com Covid ou por dengue, que a dengue também está pegando muito por aqui em Ourinhos, mas que sim, Deus conforte o coração de tudo e todos. Estou tomando os cuidados, estou sem máscara, estou sozinho em casa, absolutamente só, como você está só aí em casa. Então, está sendo uma experiência assim um pouco difícil. Agora eu estou sentado, mas tem hora que eu tenho vontade de ficar deitado. Cada refeição que eu faço eu desmaio na cama lá. Então agora eu já estou um pouco melhor. Então eu estou me recuperando do GIPS, da dengue. sim, da Mas dengue. interessante, uns 4, 5 dias fazendo a prática que eu chamo de meditação do caminho sem passos. Porque Sim, para meditar você tem que esquecer todos os métodos de alcançar algo, pensar em ser um orador que vai orar, parar de orar igual um mercenário, né? Meu Deus, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, você vai entrar em silêncio, você vai se aquietar, como diz um salmo da Bíblia, aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eu penso assim, aquieta-te e saiba que eu sou a sua mente, eu sou a sim, mente. Então, é sem passos de atingir a onipresença de Deus. Deus é onipresente, então eu não preciso buscar, uma vez que a informação já está aqui. Encontrar na vida o tudo completo, perfeito. sim. Chamo de caminho sem passos. Né? Mas Eu, se quiser fazer alguma pergunta sobre isso, sim, eu gostei dessa estou aqui para. filosofia. Eu gostei dessa filosofia aí do caminho sem passos, porque, bom, você pode colocar vários nomes, né? Você pode patentizar tudo isso, mas é uma forma de meditação e é muito interessante porque é essa mente única, né, que você sempre fala. Bom, você vai explicar aí um pouco sobre isso mesmo, como funciona. Mas eu gostei porque quando você estava fazendo essa meditação, exatamente no dia, no momento, na hora que você estava fazendo a meditação, foi muito interessante. Foi o momento que eu tinha decidido em te procurar, né? Eu me lembro que eu estava lá procurando, eu não sabia mais o seu nome completo. Aí eu coloquei lá Marco, Vou tentar. Full Contact, Muay Thai. Daí eu te achei pelo projeto que você fez lá, uma campanha, né, do Suar para Não Sangrar. Foi assim que eu te achei. Eu vi uma foto sua, falei, pô, é o Hashtag. Marco, pô. Foi um hashtag do Suar para não Suar sangrar. para Não Sangrar. Soa muito. Quem Até soa fez muito sentido. no treino não sangra no ringue. Não sangra no Em ringue, inglês tem verdade. algo parecido, parece assim, mais suor no quartel, menos sangue na batalha. Eu ouvi Você dizer que me falou existe isso em inglês. sim. Então, Vou você me tentar falou sobre descobrir. isso. Você me falou sobre isso, né? Eu achei interessante também, né? Mais fora no quartel. Eu nem sei como falar isso, para ser sincero. Mas é porque é uma expressão bem específica, né? É uma expressão específica e tal. Deve ser um, assim, uma expressão idiomática, né? Mas é legal, o suar para não sangrar, né? Gostei. E foi assim que nós nos encontramos. E aí, exatamente no momento da sua meditação, no seu praticar, né? Você estava em prática naquele momento e foi como eu te achei. Eu consegui até achar o seu número de telefone, né? A gente se fala agora pelo WhatsApp, Legal. né?
muito legal E eu mesmo. estava pensando assim, ó Deus, tem mais alguém que pode precisar do que eu sei, ou eu precisar dela, e nesse momento pode promover esse reencontro, Sim, encontro ou reencontro. Aí apareceu você, aí eu já respondi no momento exato que eu terminei a meditação, ou melhor, foi. nessa meditação eu descobri que não existe abrir e fechar os olhos, parar, encerrar e recomeçar. Aí Sim, a hora que eu vi o sinal do WhatsApp, eu falei, é sinal que a meditação continua. Aí eu abri e vi e respondi. foi exatamente Porque assim. no caminho sem passos não tem duas coisas. Eu e meu objetivo. Não tem eu e Deus separado. Sim, A vida já está aqui em forma de Deus. Então eu chamo de caminho sem passos. E depois eu desdobrei em 7 caminhos. Um deles é o caminho sem passos. sim, E ao pensar exatamente no caminho que caminha, ou pensar num legado e achar mais pessoas para poder colaborar e fazer parte disso para que isso possa caminhar por si, sim. aí surgiu você, como já me surgiu alguns outros, e aí eu falei, não, tá na hora de começar a falar, porque eu tive um sinal simultâneo de você e mais 4, Uau. entre alunos, professor, e aí Sim, eu tive o sinal de pessoas que corresponderam àquilo que eu precisava, sim. mas mesmo de crenças diferentes, e de uma forma ou de outra, parece que Deus tocou no coração assim, e foi surgindo os meios, e que eu não sabia que eu ia cair de cama e estar passando por esta dengue, mas ao mesmo tempo, simultaneamente, eu comecei a agradecer por todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram comigo, que nos unimos desde o começo da pandemia, a solidariedade, a generosidade. Eu percebi que existem muitas pessoas prósperas de coração, permanente na prosperidade delas, que elas são dominadas de iniciativa. É legal. Aquele que quer não pergunta, ele É faz. São verdade. pessoas que fizeram, fazem, mas que não gostam de ser reveladas, mas que são generosas. Então eu pude conhecer assim inúmeras pessoas, mas muitas pessoas boas, muito boas e unindo, como eu chamo de caminho sem passos, essa internet, essa comunicação. Nós não estamos nos passos de nossas pernas, mas estamos na comunicação online, e Sim, aí a internet agora é o momento do caminho sem passos. legal. Para traduzir, hoje eu vi a história de um cara que vive nos Andes, Sim, e ele criou uma antena via satélite, e lá na Venezuela, eu chamo de caminho sem passos. Ele promoveu o caminho sem passos para aquele avô que nunca viu os netos e pediu para fazer uma ligação pelo via satélite dele lá no WhatsApp. Então ele promoveu o caminho sem passos por todo aquele povo pobre naquela região dos Andes, e aquele brasileiro casou com uma venezuelana e vive num buraco lá assim. O cara deu a volta em toda a costa. Quando ele chegou no Caribe, ele viu os Andes, ele pegou e foi até lá de moto e decidiu morar lá e fazer o que eu chamo de caminho sem passos. O nome do cara é Chico Abelha. Eu achei fantástico. Então, aquilo que eu chamo como uma ideologia de caminho sem passos, ele está promovendo isso lá através da comunicação. Ele gasta US$ 70 por mês para poder manter aquela antena satélite lá, sim, para poder ter o canal dele. Como agora, de repente, está sendo promovido um caminho sem passos, para você poder entender, né? Mas sim. beleza, tem mais 6 caminhos, né? É interessante, mas o que mais me chamou a atenção, porque nós já falamos um pouco sobre isso, foi essa coisa de a oração, na verdade, a meditação, ela é mais assim, é um momento assim para descansar, repousar, né? Você repor as suas energias, né? E muitas pessoas veem a oração só assim como uma forma de pedir, né? E na verdade o pedir também é algo assim até interessante porque você pede uma coisa que já está lá, né? Que praticamente quase que já aconteceu. Vai acontecer porque você vai fazer os passos, né? Você vai chegar até aquilo. Mas me explica melhor exatamente sobre isso. Como funciona? Vamos pensar uma analogia. Meditar para encontrar Deus é como respirar querendo encontrar o ar. Isso já está acontecendo. Entendi. Então, por isso eu chamo de caminho sem passos. Eu penso que ao contrário das esperas, eu fiz assim, sem esperar nada, eu encontrei com aquele que me esperava por mim. Então, como pode duas pessoas esperar uma para outra e se encontrar sem caminhar? Por quê? Primeiro insight que eu tive faz mais de 25 anos. Eu estava meditando e eu escutava um barulho. Aquele barulho batia. Pum, pum, pum.
Te juro, cara, parecia uma alucinação. Eu tentava olhar na geladeira e não era geladeira. Eu procurava na casa e nada. Quando eu sentei e me assentei, sumiu o cenário. Apareceu um céu sem nuvem. E aquela gota saía do céu que não tinha nuvem. Então a gota tinha que ter uma base. Uma chuva, uma nuvem. Não tinha. Ao mesmo tempo aquilo ecoava e uma voz dizia: olha onde está o eco, que lá está a fonte. Aí ecoava numa poça d'água de uma mina que brotava do chão e minha mão ia até aquilo e eu ia bebendo. Aí eu falava: ah, aqui é a fonte. Quando eu voltei em mim, eu falei: onde é esse eco? Daqui a pouco eu escutei o relógio na parede. Tô girando. Falei: é o eco do tempo. Está na minha mão, absorvi. Até aí eu pensava na minha mão. Até que chegou uma hora, eu senti a batida do meu coração em meditar muito lento. Falei: aqui é a gota que cai do céu. Isso está ecoando, está caindo como uma gota, porque não tem explicação lógica de como funciona, porque eu não tenho como carregar o coração igual um celular. Isso bate igual a sarça ardente de Moisés, que não se consumia com fogo. Era a gota que não vinha de nuvem alguma, mas era o eco que ao mesmo tempo vem do coração. Aí eu falei: nossa, a batida do coração, está na minha mão viver essa vida. Mas eu pensava estar na minha mão viver e pensava que beber na fonte era beber com a mão e água. Mas não, beber na fonte é perceber que essa respiração, essa batida cardíaca, essa circulação sanguínea, esse tal movimento involuntário, ele vem do voluntário infinito amor de Deus. Porque esse coração bate. Enquanto eu estou falando com todo mundo, você percebe que o coração bate. Mas esquecemos até que respiramos instintivamente e sentimos a batida do coração. Aí, a partir daí, eu comecei a meditar, agradecendo pela pulsação, pela batida do coração e fazendo uma respiração lenta, lenta, lenta a ponto de quase demorar para respirar, soltar o ar. Aquilo foi batendo igual um tambor dentro de mim. Me fez imaginar Elias dentro da caverna. Quando falava, veio a tempestade, mas Deus não estava na tempestade. Veio o trovão, mas Deus não estava no trovão. E o coração parecendo que troveja. E aí eu fui percebendo. Aí uma outra vez me veio uma visão. Essa visão foi que eu demorei, mas aí eu juntei. Eu vi um momento obscuro de uma fase da minha vida igual agora com essa Covid, essa pandemia, tudo escuro. E aparecia pegadas luminosas. E aí uma voz dizia assim: siga suas pegadas luminosas no caminho que você não pisou. Eu falei: caramba, como é que pode minhas pegadas luminosas no caminho que eu não pisei? Parecia Koan, de Zen budismo, que é aquela mensagem que não tem explicação lógica. Sazen é sentar e meditar, e Satori é o insight. Até que eu entendi o Satori. O que é o Satori? Qual foi o meu insight? Sim. Eu me apareceu aquilo e me veio. Eu dei o primeiro passo. Falei: agora eu dei o primeiro passo. Eu já me emocionei, mas nunca me emocionei seguindo o caminho da luz. Já fui, voltei e estou indo de novo, mas vou dar mais um passo para decifrar o que é isso. Eu escrevi um poema que eu chorava, mas até hoje eu não lembro. Eu lembro de fragmentos, mas ao meditar eu vou relembrar, e ao mexer nas minhas constantes mudanças, dos meus papéis, eu estou vendo. Algum computador eu perdi o arquivo, mas eu estou relembrando e acessando. Porque uma vez que se atinge essa consciência universal, ela te dá toda a informação que você precisa. E foi uma das coisas que me fez entender isso, quando eu li sobre Joseph Murphy, O Poder do Subconsciente. Ele fala que algumas pessoas vão num certo local, pensa que passou uma passada ali e viveu, mas quando uma pessoa atinge a consciência universal, parece que você viveu consciência da vida e da consciência universal, que parece que você já viveu todas as vidas, que você já leu todos os livros, que já te dá todas as informações. E algumas pessoas confundem consciência universal com reencarnação. E aí eu falei: caramba, se ele consegue, eu também consigo. E aí eu fui lendo sobre Joel Goldsmith, O Trovejar do Silêncio, que ele diz que verdade nenhuma é verdade até que entre dentro do seu silêncio e venha a tradução. Aí eu descobri que o que eu chamo de caminho sem passos, um determinado líder japonês chama de fluir da imobilidade. O que é fluir da mobilidade? Eu estou falando com você, você está ouvindo, muitas pessoas estão ouvindo aí, mas o coração está fluindo.
no meio da imobilidade. Esse é o caminho sem passos, essa pulsação. Aí eu descobri que isso é uma verdade para mim, porque para ele é traduzido como fluir da mobilidade. Para mim é o caminho sem passos. Sim, E muito aí vai interessante. surgindo outros caminhos, né? Mas Sim, é eu, bem interessante. Se deixar falando, falando. mas eu gostei da ideia. Então, quer E o dizer, caminho que caminha eu é acho o que uma coisa que legado seria de. muito interessante você. Fala? É, Oi? é, eu acho que seria muito interessante você dar umas dicas, entendeu? Porque às vezes você fala meditação, né? Tem pessoas que ainda veem a meditação como algo assim exótico, né? Mas na verdade é algo assim que o Ocidente já descobriu, né? Sobre a Ah, meditação, concluindo. os frutos, né? Concluindo essas pegadas luminosas, já que no meditar você pensa sempre que não consegue pensar em nada, mas vem pensamentos. É o Igual o tal do indiano fala, mindfulness, né? vem nuvens, mas o sol volta a aparecer, deixa as nuvens passar. E o que, que eu coloco? Eu coloco como pegadas luminosas. Aí eu descobri que quais essas minhas pegadas luminosas que estão à frente e eu não pisei, mas são minhas. São as pegadas luminosas das batidas cardíacas, da respiração, que Deus à frente. A sua internet Cada está com um pouquinho de respiração, problema como aqui. diz o filme do Último Samurai, uma vida em cada respiração. Cada ato completo, como uma meta completa de Deus, cada batida cardíaca, cada fôlego é uma bênção. Então é onde eu piso e falo, agora estou caminhando com meu Pai, que já está em ciência das pegadas, caminho sem passos. Vamos Sim, falando, vamos vendo. então, sim. Não, eu acho que seria bem prático, né? Para Vou quem não sabe meditar, notificar. né? Você pode dar um. Olha, Desculpe, eu você pode entendi. usar um trecho bíblico. Assim como eu falei ontem para você, eu adoro aquele trecho. Tem Isaías, tem Jeremias. Jeremias está assim: buscar-me-ei de todo o coração, e quando me buscar com todo o coração, serei achado de vós. Aí isso abre um leque para o Evangelho segundo João. Se nós amamos, é porque primeiro ele nos amou. Então, se nós sentimos com todo o coração, Ô, é Marco, porque primeiro ele já faz uma pausa está aí. com todo o coração. Marco, Ah, faz uma pausa aí. Então, o pessoal tá comentando aqui que a sua internet está travando. Eu também estou tendo essa impressão, né? Eu também estou vendo que está cortando. nossa, meu Ou, Deus. sim, o pessoal está reclamando que não Eu está tô pelos conseguindo dados ouvir. móveis. Deixa eu ver se eu consigo pôr no Wi-Fi. Só um momento. Tá todo mundo dizendo que está Muito travando. Ah, legal obrigado. que o pessoal falou. Porque eu também percebi que estava travando aqui para mim. Então, eu faço uma Tá no pergunta, Wi-Fi? talvez. ahn, Robson, um abraço, Robson. Obrigado pela mensagem. Agora, pelos dados móveis. Como é que tá o Axon? Tá saindo na internet? tá Consegue me travando ainda um ouvir? pouco. Às vezes trava aí ainda. Talvez tenha que esperar um pouco. Travando um pouco, né? Poxa, Sim. eu vou achar um local melhor. Nem no dados móveis. Agora, bom, vamos ver no dados móveis. Tá beleza. O que será que saiu que eu não poluí, hein? Então, precisa de meditar, atingir o estado de fluidez, segundo fala o jornal. Eu gosto da explicação que o Deepak Chopra fala sobre o estado de bem-aventurança, estado de felicidade sem motivo externo. É você se aquietar, se sentir completo pelo fato da Marco, a sua vida. internet está travando. O pessoal não está conseguindo te ouvir. Ainda travando. Poxa, ô Mary, eu estou Não tem tentando problema. aqui. Vamos fazer isso. A gente pode fazer Poxa isso. vida, viu?
a gente é preparar, né? As coisas vão acontecendo, entende? Tudo é preparar. Hoje A foi não uma ser que eu coisa. vou na praça, a não ser que eu correr até Não, a praça aqui, cada pai da academia lá. não, tudo Poxa bem. vida, viu? É, vamos fazer uma coisa, então. Eu vou fazer uma pergunta como se fosse o público perguntando, talvez, assim, né? O que seria legal, assim, como prática? Você pode dar uma dica para uma pessoa que nunca meditou, entendeu? Que aprender. Dá uma dica de prática, né? Para uma pessoa aprender a meditar, entende? Porque a gente tem que falar Comece a numa respirar linguagem que a pessoa, lento, às vezes, é, sim, respirar lentamente, se assentar de forma confortável em algum local. Algumas pessoas falam de ficar com a ereto, como diz em inglês, sit-up, para sim, poder não cair no sono. Eu chego a fazer até numa cadeira de sim, praia, deitado, sim. e deixo Ok, até que venha sono mesmo. ok. Mas, ao mesmo tempo, é você serenar e criar o hábito de se sentir completo. Gosto de pensar no Gênesis 1:31, Deus fez o mundo e disse que era bom e descansou. Então eu uso a analogia de que eu estou entrando no silêncio de Deus e sentindo o descanso do eterno trabalho de Deus, porque para ele ser Deus e perfeito e eterno e manter essa rotação e translação, todo esse movimento do universo precisa de uma inteligência e de um constante movimento. É como se você estivesse fazendo parte de todo esse movimento perfeito, eterno, e você vai fazendo parte disso. Então eu gosto de lembrar do parte da Bíblia que fala Deus dizendo: eu é que sei que pensamento tem a do seu respeito, pensamento de paz e não de maldade, para vos dar o fim que desejar. Então, pensando em todas as declarações de Deus a nosso respeito, façamos homem conforme a nossa semelhança, em minha imagem, semelhança, e tenho domínio sobre todas as coisas. Então, pensando sobre essa ideia de que nesse silêncio, Sim. eu estou entrando. Tá, sua internet está travando, Marco. Tudo bem. Marco, sua internet não está funcionando. Pronto, voltou aqui, fizeram uma ligação para mim. Por isso que eu te falei para Não está. você coloca o celular Agora, não no silencioso. Tem como você, eu não sei que celular você tem como você bloquear todas as ligações, que ninguém consegue te incomodar, entendeu? se eu colocar no modo avião, eu perco a internet. Eu Se eu sei, colocar, se eu tivesse como ter Wi-Fi, mas mas não vai existe uma dar. função. Mas uma pessoa que Marco, presta atenção. ela me ligou. Marco, Ah, existe uma função no celular, eu não sei que celular que você tem, então eu não posso te ajudar. Sim, se eu não souber eu tô, como é que funciona. Mas existe uma Samsung. função no celular que ele bloqueia tudo, entendeu? Eu uso a internet, aí continuo usando a internet, claro, sim, mas eu consigo bloquear Eu toda não a ligação sei que vem fazer. de fora. Eu Ok, não tudo estou bem, sabendo. sem Eu sei do problema. modo avião, mas vai bloquear a internet. Fora o modo avião, eu não sei. O modo avião vai bloquear até a internet que eu estou precisando. Então não dá para fazer. Eu Sim. vou procurar me Não, tudo bem. pesquisar. Meu celular também não está em grande qualidade, e é onde eu estou começando agora a fazer isso. Mas o meditar é isso. Escolhe um Sim, trecho bíblico que você se sente protegido, entendo. faz direcionado, depois deixa esse silêncio. Obrigado quem disse que está muito bom Sim, para continuar. Vou sim. continuar. Tá E continuando, ok. E pensando nessas pegadas luminosas, mesmo que esteja obscuro de pandemia, dengue ou qualquer outra coisa, eu piso novamente nas minhas pegadas luminosas de agradecer minha pulsação, agradecer minha vida, que não Sim, é minha vida, como diz Jesus, eu por mim nada faço, mas o Pai através de mim. Me faz lembrar daquele trecho de que Deus falando, eu irei adiante de ti e endireitarei teus caminhos tortuosos. Então, Deus já está adiante na nossa respiração, na nossa pulsação, em todos os movimentos involuntários. Então, você não precisa alcançar a vida, você já vive a vida, só precisa ter mais consciência dela. Então, esse é o caminho em cada passo.
Você primeiro está no caminho sem passo. Você nasceu, você não decidiu que ia nascer. Pode ter explicação aí que você decidiu na outra vida, ou sei lá o quê. Mas você não escolheu nascer, já aconteceu. Então já veio pelo primeiro caminho sem passos. Depois você começa a aprender a andar, é o caminho dos seus passos. Aí você começa a meditar, é o caminho em cada passo. E depois você deslancha no caminho que caminha. Aí a coisa, Deus já é o caminho que caminha na sua pulsação. Na verdade, não tem um nome certo para cada um. Eu criei uma analogia para poder fazer um romance, o manuscrito dos 7 caminhos do caminho sem passos. Vamos pensar assim. Aí entra o caminho supremo, que é Deus, que depois ele é o caminho dos caminhos, e ele é o caminho no caminho entre sua descendência e seus pais e você. E aí começa tudo de novo um ciclo. Então eu faço uma meditação em 7 ciclos. Sim. Aí eu descobri que os tibetanos têm 8. E eu não falei, não, vou parar de estudar os tibetanos. Realmente eu atingi essa consciência universal. Porque do mesmo jeito que o Zen budista fala, mas com outras palavras, o tibetano fala, não tem choque. Mas ao mesmo tempo, a unidade silenciosa que eu já vi na Unity, num lugar chamado, que também foi uma ramificação da ciência cristã, que se desmembraram, e aí a prática do silêncio. Aí eu fui percebendo que existem diversas formas de você ter essa unidade. Sim. Caminho sem passos, porque trata-se de uma unidade. Você não vai alcançar a vida, você já tem a vida. Você precisa se mover com essa vida. Então aí é o caminho sem passos. E o caminho sem passos é o que está acontecendo com muita gente que está colaborando, uns diretamente, outros indiretamente, para eu continuar com isso como um propósito. E aí esse propósito se tornando um legado, vira o caminho que caminha. Então, é uma analogia, mas você primeiro tem que começar. Aí eu brinco para poder fazer uma outra analogia. Um vem falar sobre, mas isso é quântico, isso é aquilo, isso entra no estado alfa. Eu falo assim, essa água não importa se tem cloro, se não tem. Você quer nadar, entra na água. Para saber nadar é só entrando na água. Para saber meditar é só começando a meditar, mas deixa de ser mercenário. Para de correr atrás de alguma coisa. Começa a descobrir que tudo já está aqui. Deixa eu falar um oi para a minha mãe aí agora. A minha mãe está nos ouvindo agora. Dona Jussara. Legal. Sim. Então, Marco, é muito interessante isso que você está falando, mas eu diria, pelo que eu já aprendi contigo um pouquinho, o caminho sem passos é, na verdade, uma libertação mental, né? As pessoas aprenderem a pensar mais críticas, entendeu? Aprender mais com elas mesmas e tal, assim... Tipo, acreditar mais, né? Eu acho que o caminho sem passos é, na verdade, ter mais fé, né? Ou caminhar com fé, né? Quando você falou sobre essas luzes aí, que você via os passos que você não tinha dado ainda, exatamente... Mas eram meus. Eram seus, né? Caramba! Que coisa louca! Muito legal. Não é normal. Mas é minhas próprias batidas cardíacas, é minha própria vida que está sendo mantida, mas não por mim, ainda me aparece uma trilha. Então agora todo mundo pode ver essa trilha. Esqueça a escuridão. Quanto mais escuridão em volta, mais as suas pegadas são realçadas. Valorize essas pegadas, valorize essa pulsação, essa vida. Um dia eu fiquei numa cadeira de praia 7h30. Eu falei assim, vou fazer igual Jacó fez. Daqui eu não saio, Deus, até que me abençoe. Estava numa fase difícil lá em Pirituba, e antes de eu conhecer o pessoal da Christian Science, estava pensando em contar latinha, estava uma crise tremenda. Daqui a pouco eu falei, daqui eu não saio até que o Senhor me dê uma resposta. E eu respirando lentamente, eu falei, Deus, mostre sua vida, mostre sua presença. A minha batida cardíaca parecia uma explosão. E eu falei, nossa... Deus não se apresenta, mas mostra a minha batida cardíaca. Então, o melhor de mim é o que Deus mostrou como vida dele. Sim. O melhor de mim. Começa a tentar entender esse insight, esse koan. Falei, nossa, eu procurava por ti e o Senhor mostrou o melhor de mim. Eu não vou poder segurar nada e durar a minha vida segurando nada se eu não souber segurar a mim mesmo antes.
naquele momento eu pude perceber que eu ainda não tinha resgatado a minha identidade e que essa identidade era a presença dele. E essa vida pulsando. Naquele momento me veio uma emoção e a resposta para mim era a minha batida cardíaca novamente. Sim, bom. E aí eu levantei daquela cadeira, parei de querer pensar em vender latinha, e eu catava as amoras assim, minha filha comia e tal. E eu falava, caramba, aí eu fui conhecendo um pessoal maravilhoso e fui estudando. Aí eu comecei a estudar muito tempo. Eu não queria nem mencionar esse segmento, por respeito, porque eu parei por um tempo de tudo para poder entender e decifrar essas mensagens, para não ter distorção e não dizer que eu estou copiando ou distorcendo alguém, Sim. para poder fluir de mim mesmo o método. Mas Né? você chegou a estudar teologia, né? Como você já me falou. Estudei. Estudei Interessante, muito teologia, interessante. e estudei da Christian Science, fiquei estudando os quatro evangélicos um tempo, eles não me aceitavam, achei muito interessante, que falavam para mim assim, você ainda pensa que saiu do lugar e está entrando aqui, não existe dois lugares nessa mente única, a hora que você entender isso, nós vamos te aceitar. Eu achei grandioso disso da parte Uau. deles, que eles falam, a denominação daqui é só um reflexo, e na verdade para Deus não tem várias religiões, vários lugares, tudo é uma coisa só. E Legal. aí é onde eu fui achando fundamentos com aquilo que eu chamava de caminho sem passos e aquilo que eles chamam de mente única. E eu falei, nossa, eu fui achar cristãos que são igual, tibetanos iguais a budistas que chamam de mente única. Se Entendi. você assistiu o filme do Matrix, os budistas falam que tem tudo a ver com o budismo e os cientistas cristãos falam que tem tudo a ver com a Christian Science. Ok, uau. E eu falo que tem tudo a ver com o caminho sem passos. Que legal. É, são nomes, Então né? é por aí. Sim. Então Legal. eu fui também poder entender um segmento para poder entender tudo que está acontecendo. Eu falei, não, Deus me deu um sinal, eu falei, vou continuar, eu vou mostrar isso. E isso funciona, está começando a dar resultados. E é preciso anular muito o ego. Anular o ego, anular o egotismo. Sabe qual a diferença entre egotismo e ego? O ego só tem eu. O Sim. egotismo tem os outros, mas eu sou o melhor. Ok, Não é por aí. Tem gente que se ofende. entendi. Tem gente que se ofende com algo que não é com o método dela. O Entendi. Brasil é muito interessante. A palavra democracia é uma mentira enorme. Porque ninguém respeita a opinião contrária. É inimigo. Ou é direita ou é esquerda. Se você pensar diferente dos dois, cada um chega lá e joga você do outro lado, você é inimigo dele. Exato. Então, aí entra aquele trecho bíblico que eu acho muito interessante, que também é um koan. A Bíblia inteira é igual um koan, uma mensagem que você tem que sentar, meditar e entender. Se eu me desviar para a direita ou para a esquerda, ouvirei a tua voz, meu Senhor. Vou traduzir do meu jeito. Sim, claro. Vou ler aí para trás. Se eu desviar para a direita ou para a esquerda, atrás de mim virá uma voz. É esse o caminho. O que eu penso? Nem aqui, nem ali. É o meio. Siga o meio. Saia desse direita e esquerda, Sim. dessa briga idiota. Que o que está acontecendo nesse país é uma briga que é pior do que essa pandemia. A hora que o brasileiro perceber que está na hora de parar de brigar, porque da mesma forma que Roma foi dominado pelos... Não, a Inglaterra, os gauleses lá, os ingleses, foi dominado pelos romanos, os árabes, porque ficavam entre eles, é dominado por outro império. O Brasil está sendo competitivo por vários impérios e aproveita a inteligência, o refém emocional do brasileiro, que fica em dois lados e O achando que você tem que problema, ser de um desses dois lados. E o o caminho problema, sem passos não é nenhum desses dois lados. Que o está no lado Planalto de Central, né? todos, do bem central da humanidade, agora é hora de pensar no caminho da vida, mais do que tudo. Mas aqui vai crescer, né? A Europa já passou por terremotos, já passou por muita coisa. Aqui vai vir o progresso de um jeito ou de outro, como diz o outro, por bem ou por mal. Mas olha, é muito Sim. oscilante aqui. Tem hora que não é nem compensa pensar em falar sobre isso. Não, mas Porque eu vou fazer uma observação aí, essa coisa que as pessoas têm a opinião
ter uma opinião diferente, entendeu? Em relação à política brasileira. Mas eu acho que a verdade, assim, o problema está lá no Planalto Central, né? As pessoas têm que ver onde que é o problema, entendeu? É um sistema político, entendeu? Existe um poder lá muito grande, entendeu? E nem sempre são só os políticos também, né? Você tem uma É toda uma uma grande cultura que parte, precisa ser entendeu, dos mudada. empresários, as pessoas que têm um poder, entendeu, a concentração toda lá. Então, as pessoas têm que tomar consciência disso, né? Não só aquela coisa da direita e da esquerda, mas assim, ter uma consciência, entendeu, que o problema está no sistema às vezes, o problema está nas pessoas que estão lá e também o fato do Brasil ter muitos políticos, entendeu? Assim, poderia diminuir, entendeu, o número de deputados e tal, porque custa muito, entendeu, para o país, entendeu, em termos Diminuir impostos, de impostos, diminuir entendeu? regalias que eles têm tanto, diminuir todo esse poder exagerado para um e nenhum outro não ter, essa impunidade e, ao mesmo tempo, mais consciência. O brasileiro é comodista. Também precisa, como diz, de tomar consciência, porque não quero saber de política, então rasga o teu RG. O nosso registro, nosso RG é político, é público. Rasga os documentos, se não quer saber de política. Então tem que, ao mesmo tempo, se politizar, mas tem que mudar a cultura. Por exemplo, eu estava racionando aí, eu não sabia disso, o mercado aqui estava racionando 5 pacotes de arroz por família. O cara fez escândalo e queria levar 10. Se você racionar um alimento, o brasileiro põe a família inteira em cada parte do caixa do supermercado e aí eu e minha família que se dane o resto. Esse é o lema do Brasil. Seja para política, seja para o mercado, seja para comprar. Aí você vai no estacionamento, eu falei para o cara do estacionamento, no, do determinado mercado. Falei, me fala uma coisa, o cara tem um carrão, ele queima a faixa dele e de mais outro. Depois acha ruim se eu chegar com o meu carro pequeno e riscar o carro dele. O brasileiro não tem noção de espaço. Isso é que um amigo que mora na Inglaterra também fala. Depois que eu fui para fora, eu percebi que o brasileiro não tem noção de espaço, não respeita o espaço do outro, não respeita a opinião do outro. Ou então ele põe aquele som alto, arrebentando aquela música que ele acha que todo mundo tem que gostar, que era o que tinha em São Paulo, aqui já é menos, aqui em Ourinhos, onde eu estou. Mas é uma invasão de espaço do outro, desde a audição, e é uma invasão de goela dentro a opinião dele. Então, é uma série de coisas que precisa ainda de ser mudado para poder ter a tal democracia, para não ser inimigo. Então, é interessante que na PNL, por exemplo, em treinamento, um chinês chamado Tom Chung, ele explica no livro dele que Sim, numa reunião de diretoria, quando tem um brasileiro e alguém vai contra a opinião dele, o brasileiro já pensa que é inimigo. sim. Mas é normal numa reunião ter desavenças e pensamentos numa empresa, o que for, mas sou contra de mim, é meu inimigo, não gosta de mim. Você entendeu? Então, é preciso de uma mudança cultural, desde do costume individual, no geral, até chegar no Senado. Nossa, é muita, assim, vai vir esse progresso. Eu gostei da observação aqui que a Mari fez, né? A meditação nos auxilia a viver no caminho do meio, melhorando o todo através de nós. Mas é verdade Sim, mesmo, é que a gente possa, sabe assim, iluminar, entendeu? Ter paciência com as pessoas também. Hoje foi muito interessante, até serve de reflexão para mim. Eu estava no mercado, entendeu? Aqui na Alemanha é muito legal, sabe assim, as pessoas se respeitam, entende? Mas às vezes acontece alguma vez ou outra, entendeu? Você está no mercado, você está naquela correria, você está com pressa, né? E uma pessoa chegou muito próxima a mim e eu pedi que a gente tivesse a distância, entendeu? Assim, não para criar problema, mas assim, vamos ser parte da solução, não do problema, né? E daí eu fiquei um pouquinho assim, também assim, irritado, mas daí logo em seguida eu pedi desculpa, ó, me perdoa, assim, né, se eu fui sensível e tal. Mas é essa coisa, entendeu? Que eu não gosto de falar brasileiro, entendeu? Falar de uma pessoa de uma nação. Eu gosto de falar o ser humano, entendeu? É muito importante a gente aprender a fazer as reflexões, sabe assim, olhar para nós mesmos e falar, puta, eu fiz isso errado, pedir desculpa. Então, quando as pessoas começar, eu acho que o caminho sem passo, na verdade, é uma libertação mental, né? Para você aprender a ter essa inteligência emocional, entendeu? De perceber, poxa, eu fui assim, insensível e já pedi desculpas. Mas as pessoas estão assim, sabe? É uma crise, é difícil, entendeu? Isolamento, as pessoas se sentem assim, como é que se fala?
atingida, entendeu? Rapidinho, entendeu? As pessoas perdem a tolerância muito rápido. Aí eu, obviamente, logo em seguida pedi desculpa, porque você desarma a pessoa. Não, me desculpa, realmente, né, e tal. Então eu acho que isso que deveria existir, entendeu? Na nossa mente, como E, libertação, né? Que você e peça como é que desculpa. fala em alemão, me desculpa? Em inglês eu falei Entschuldigung, I'm sorry. Sorry. Hã? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. 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 Legal. É É isso legal, aí. mas é muito importante, né? Aprender essas palavras, né? Em qualquer língua, quando você vai para qualquer país. É aprender a falar um bom dia, é aprender a falar por favor, muito obrigado, né? E com certeza também me desculpa, né? Isso é muito importante, né? E senão é onde começa o respeito, né? Em toda a relação. Entendo. É bom, a gente vai se falando, a gente vai. Sim, Eu, no máximo que eu fui foi para a Inglaterra, depois eu comecei a estudar por conta, né? sim. I'm studying English by myself. I'm studying, I'm studying English by myself. E aí eu consigo me virar, mas agora está na hora de começar a aprender mais rápido o idioma, já que esse Brasil está virando uma colônia. Se nossos políticos não forem conscientes, isso vai virar uma colônia estrangeira e eu vou ter que saber inglês, speak English, É verdade. né? Porque aí a gente vai aprender a crescer de um jeito ou de outro, sendo dominado ou criando o próprio domínio. A única coisa que eu posso fazer é isso, mas eu não. Nós temos um Senado ou uma Câmara, isso é no geral, prefeitura, Estado, presidência. Temos um grupo que parece que não muda desde a época da Grécia Antiga. Agora está tendo um domínio maior de militares. Espero que não aconteça igual o Marco Antônio fez, igual tudo me chamar Marco Antônio. Ele fez o povo passar fome. Primeiro ele matou o Senado porque mataram o César. Depois ele Sim, fez o país, a Roma passar fome. Então ele servia para guerra, mas não servia para administrar. E espero que esses militares sirvam. Não sou contra, sou a favor de. Eu acho que tudo que está acontecendo no Brasil, o Brasil merece. O sim. Brasil vai merecer o que tem. Então, que aconteça o que tiver que acontecer, mas, por outro lado, precisaria de ter mais união para a saúde, para que nem agora a Europa está abrindo aí, vai começar a abrir se quem tomar as duas vacinas, e o Brasil se demorar, então o brasileiro vai demorar para ir para o exterior. Eu gostaria de ir para a Alemanha, mas com 53 anos, até chegar a minha vez de ser vacinado aqui, eu vou demorar para poder ir para a Alemanha. Tomara que venha logo essa vacina, né? É, Mas as que venha o que pessoas. tiver que vir. Mas, por enquanto, graças a Deus, estou superando uma dengue. Mas eu preciso de pegar, talvez fazer mais outro exame para esfregar na cara de uns aí e falar, ó, gente, não é Covid. Por favor, não tenha medo de mim. Não, a gente vai Então, ter que assim, esperar um pouquinho essa situação passar, né, para poder voltar assim essa uma, situação. a uma certa normalidade, né? Meditar é estar na escuta de Deus. Então agora está na hora de estar na escuta. Até estou fugindo um pouco de desviar e pensar em política, porque é muito mais legal pensar nas pegadas luminosas. Que Deus abençoe todos os nossos governantes, que Deus Sim, abençoe a união desses governantes, desde Estado com presidência e prefeitura, que Deus abençoe o que coloque no caminho que caminha, que faça em prol do povo, em prol do povo, e o povo acorde que o poder maior é o povo, e começa a sim, reivindicar esse direito, e boa, as pessoas fazem o melhor que pode no momento. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu tive a colaboração e ajuda para eu poder ter exames de imediato. Então eu penso que se sim. esses governantes Isso é quiserem verdade. realmente ajudar um povo que não sabe que doença ele tem, que tem exames de imediato, que não tive. Marco, Está demorando, vai sair o resultado ainda. Quando eu não tiver ou já morri, eu saberia do resultado dos meus exames se eu não fizesse particular. Então, essa é uma coisa que eu quero reivindicar. Não está correto isso. Mas também eu sei que existe um prazo, parece, desses dois sintomas, o prazo é mais de uma semana. Então, assim,
infelizmente, a saúde é quase igual um crime. Você tem que esperar acontecer o crime. Em vez do investigador chegar e falar assim, igual vou citar um exemplo, vai, que uma determinada pessoa me contou, que o investigador, para poder prender o cara sobre um aborto, ele teve que esperar o médico fazer o aborto. Marco, o Quer pessoal está dizer, tendo dificuldade de te ouvir aí agora. tá difícil de ouvir? O pessoal às vezes Então é como comenta um que crime. o legal é que às vezes eu acho legal que o povo pode se comunicar, Eu acho que né? eu tenho que falar mais lentamente, será que não? Então, mas eu acho que porque às vezes trava a internet. Mas tudo bem. Eu achei legal a gente pensar sobre tudo isso, mas essa coisa da política, só para a gente terminar esse assunto, né, e voltar talvez para outras coisas assim, eu gostaria de falar sobre o seu trabalho de luta, né? Eu acho que isso seria muito legal também, Certo. a gente conhecer um pouquinho e, e daí eu não sei, a gente deve ter um limite aqui, né, para fazer a live. Então, eu acho que em primeiro lugar, assim, uma certa revolução, entendeu? Mas revolução nas eleições, né? Entendeu? No dia do voto, entendeu? Você pode fazer, você pode revolucionar, entendeu? Eu não acho bonito, sabe assim, pensar agressiva, entendeu? Porque isso não resolve nada, entendeu? Caiu a sua Mas as internet pessoas... também aqui. Oi? Você tá sem internet? Deu uma queda da tua internet. Mas faz o seguinte, cara. Se a gente falar o que poderia ser ou não ser, vamos deixar isso de lado, Sim, que as claro. coisas vão chegar no progresso. Sim. E falando sobre essas mudanças de artes marciais, eu brinco e falo que existe sempre o Papai Noel da arte marcial. Sim. Poxa, isso eu acho interessante, né? Que as pessoas, né, às vezes pensam que... Porque quando Bruce Lee mostrava o Kung Fu, ele já estava no Jet Kune-Do. Mas quando ele estava no Jet Kune-Do, ele estava pesquisando boxe, savate, e ele estava colado no Dan Inosanto falando sobre Kali, Sim. pesquisando Kali. Explica Aí isso para outros todo mundo pegaram a que não carona conhece artes e marciais. começaram a achar que era Kung Fu, Wing Chun. Bruce Lee já estava em outro. O Papai Noel da luta ali era o Kung Fu. Sim, Aí depois veio, todo mundo já endeusou aí, vamos supor, luta em pé. Daí veio o jiu-jitsu e desmoronou o Papai Noel dos lutadores em pé. sim, E agora tem o MMA, mas eu ainda acredito que tem o Papai Noel do Cali, desmoronando essa ideia, porque por mais que um cara fale eu sou o máximo, ninguém pode ir comigo, existe o elemento surpresa de uma nova luta, de uma nova forma de agir. E aí aonde eu fui pesquisando, eu falei, caramba, Hollywood inteiro vem se espelhando no sistema de uma luta e eu pensava que eu também estava no auge e estava só no Papai Noel da arte marcial. sim, Então eu penso que existe o Papai Noel na política, existe o Papai Noel, tira as crianças daí da sala, para não falar mal, para a criança é importante ter o Papai Noel, mas chega uma hora que vai para o Museu de Crenças. sim, claro. Então o Bruce Lee, tal do Jet Kune-Do, falava que uma arte só, um segmento só, limita. Então ele já pensava em algo que seria um MMA hoje, ou que seria um kickbox, um K1, mais junto com o MMA. Mas eu descobri que já existia lutas milenares com esses fundamentos, que Sim, talvez tudo que tem de novo hoje foi só um museu de novidades. entendi. Então, desse museu de novidades, eu fui descobrindo, fazendo pesquisa, criei um sistema de combate que estava começando a adaptar, que na Bélgica se fazem, mas não consegui da Bélgica nenhum sistema, para criar um realismo com cotovelo, cabeça, pisão no pé, chute no genital. Então não tem proteção para essas partes. E uma Sim, cotovelada no queixo, por mais que tenha grade, não protege. E aí eu fui criando um sistema junto com chão e pé. Veio a pandemia e desmoronou. entendi. Mas Mas é uma defesa pessoal, né? Tudo isso, na verdade. é uma defesa É a pessoal. famosa defesa pessoal. Porque você falou aí o Kung Fu, você falou do kickboxing, eu preciso explicar isso, né, para quem não conhece, entendeu? O Kung Fu, na verdade, ele era uma descrição antigamente assim, que era o Era uma kata, né? novidade na época, Que eram os né? movimentos, né, do Kung Fu, daí esse que você falou Tempo do de Bruce Lee, habilidade.
que é, na verdade, é o Kung Fu, mas assim, usando os box também, uma maneira de usar o box junto, usando os chutes também. Então, o Kali, explica o que que é o Kali, senão as pessoas não entendem o que que é isso, entendeu? É uma arte marcial filipina que, por exemplo, eu tive vários faixa preta que se formou igual eu, que optaram pelo jiu-jitsu. Eu optei pelo Kali. O Kali Sim, é uma luta milenar que eu descobri que na dominação da Espanha com as Filipinas era o rei Felipe, por isso chama Ilhas Filipinas. sim. Então você imagina aquele bando de baixinho, de igual o japonês lá, quase parecido com o vietnamita, sei lá, eu podia falar os Hmong, que os Hmong eram os aliados dos Estados Unidos, que era Sim, chamado de Hmong, né? Um sim. Hmong lá, que eu poderia, com todo o respeito, que só tinha pedaço de bambu, ratã, que é uma cana, faca e machado, derrotou os espanhóis com esgrima espanhola, com armadura, com canhão, com mosquete, só foi parar de brigar entre si, se unirem e botaram os caras para correr. Aí veio a invasão no Pacífico, eles não conseguiram superar os japoneses. E cada inimigo deles que eles derrotavam, eles pegavam uma qualidade. Entendi. Então eles foi adaptando uma arte da espada e daga, a luta de faca, a luta de bastão. Só que o bastão era como a capoeira aqui no Brasil. Eles não podiam usar lâminas, então tinham que usar bastão. Só que Entendi. eles têm uma esgrima em que não mira defender espada com espada, defender cortando o punho. Tem Ah, armadura aqui, mas não tem no braço. entendi. Então, já vai finalizando. E aí tem o pangamute, que é uma arte de você transformar as técnicas do bastão em hammer. Eu achei fantástico, porque eu fui instrutor de Kung Fu e eu aprendi que você tinha que dominar uma arte com as mãos para prolongar ela com a arma. E lá, eles dominam a arma e Sim. prolongam as mãos como se fossem arma. Eles fazem uma inversão. Ah, É uma pergunta fantástico, pessoal cara. agora. É uma pergunta pessoal. Eu não sabia disso. Quando que você foi professor de Kung Fu? Foi antes de eu te conhecer ou depois? Foi Antes de você antes. me conhecer, eu já Ah, que era instrutor legal. de Você dava Kung aula. Fu, Uau, Tai-San, que legal. Porque era o movimento, né? Eu sempre e achei a lindo. gente treinava o Muay Thai. Ah, que Ah, legal. quando meu mestre falou, eu falei, mas a gente faz kati, mas não usa em luta. Eu falei, é Sim, como quase igual um Tai Chi Chuan, porque o mestre do nosso estilo treinou sim. 50 anos para quebrar um tronco de uma árvore com o dedo, mas veio um lutador de boxe tailandês e deu um pau nele. Sim. Você sabe que Desmoronou o Papai Noel dele. você sabe, você sabe o que você me fez pensar? Você me contou aí a história da evolução aí dessa luta chamada Kali, né? Como é que é o nome lá do Filipina, povo? arte marcial filipina, é uma Sim, esgrima. sim, E o boxe americano e inglês influenciou eles em 1930. sim. Teve também influência, teve uma revolução que os americanos fizeram parte. Você me Foi fez me criado o lembrar calibre do. 45 Você, para poder derrubar os caras que o 38 não derrubava. você me fez Você me tem uma lembrar ideia como é do. que eram os juramentados dessa turma das Filipinas. É quase igual o kamikaze, chamava juramentados. Você me fez É muito interessante. Você me fez me lembrar do povo do reino mongolês, né? Então o pessoal fazia isso Bom, mesmo, né? Eles conquistavam, né? Assim, terras, espaços, né? Eu acho que quando eles invadiram a China, eles pegaram alguns monges chineses e, bom, na verdade eram escravos, né? E tudo, né? Mas aí o rei oferecia a oportunidade para eles, assim, de ser escravos com privilégios, né? Assim, para ter assim luxo, para poder ter uma vida mais digna. Ou seja, tinha alguns monges que ainda tinham o direito de meditar, que tinham o direito de poder desenvolver a sua arte marcial. Em troca, eles sim, tinham que oferecer esse serviço para o reino mongolês, ou seja, ensinar os soldados a lutar com aquele estilo da China, né? Com o estilo do que a pessoa traz junto com ela. Então, você me fez lembrar do Kali, que é o reino mongolês fazia isso. Eles iam assumindo toda a técnica, eles aproveitavam tudo que eles podiam. sim. Achei. Na verdade, muita coisa que veio de guerras que no fim passou de um para outro, né? Por exemplo, pizza. Quem sabe que pizza é egípcia? E o italiano, porque Roma Sim. dominou o Egito. Então, Então, você vai vendo. Aí, quando eu estava na Inglaterra, eu comi hummus lá no restaurante grego. E eu falei, caramba, isso aqui é árabe ou é grego? E eu só sabia por comida árabe, mas os sim, turcos dominaram a, a parte lá, os gregos, quer dizer, também foram para lá,
E eu não sabia que comida grega é o hummus e o árabe come, então não sei se é porque o grego invadiu a Arábia lá, os otomanos, os turcos, e passou pela Arábia toda aquela comida de pasta de grão de bico. Sim. Então, infelizmente ou felizmente, através de guerras, foi unindo culturas, foi unindo hábitos, alimentações. Agora, já que se falei em guerra, na área do pensamento, hoje eu estava tomando suco, já que eu estou tomando muito suco por causa da dengue, vou dar um exemplo. O suco Del Valle de pêssego era uma novidade de 10 anos para cá ou mais. Aí todo mundo viu no comércio que compensa fazer suco de pêssego de caixinha. Aí surgiu a Ades, surgiu outro de soja ou não. Na área do comércio, tudo que é novo se expande. Mas na área mental ou na área de arte marcial, surgiu algo novo. Primeiro tem que ter uma guerra. Aí, às vezes, o fundador morreu. Ah, não dá para acreditar nisso. Tem que esperar o nosso defunto fundador falar alguma coisa. E não podia ser nesse ponto. Então, a área religiosa e a área do pensamento demora mais para ser aceito, porque seus fundadores, às vezes, não estão vivos, ou suas ideologias ainda não batem. Então, enquanto um suco está lastrando rapidamente, uma ideia nova, ela se torna difícil, parece que incomoda. E precisa de romper isso, né? Então, eu venho criando uma analogia sobre essa ideia de caminho sem passos, mas vou estar disponível para quem quiser fazer uma pergunta, ligar para mim, manter mensagens e quem sabe criando, porque a partir da hora que eu compartilhei com 2, 3, deu uma proporção enorme, porque eu percebi que nada disso vai ter vida se eu não passar. Você não Porque pode daí guardar vai o ser uma. conhecimento só para você, né? Você tem que passar, né? Tem que passar, tem que compartilhar, tem que ajustar, criar uma forma disso tudo se ajustar. E agora é o momento, a internet é um caminho sem passos, né? Aqui já está sendo um dos 7 passos desse caminho sem passos. E falar nisso, quanto tempo nós já estamos falando? Então, é isso que eu Para não iria perder falar, a né? conexão. Sim, nós podemos Quantos, terminar, finalizar essa live e quantos tal. minutos já foram? Eu preciso dar uma olhada aqui. São 60 minutos já. Já faz mais de uma hora que a gente está falando. Então vamos deixar, senão a gente vai perder a conexão. Vamos tentar gravar. A gente remarca, eu vou arrumar uma internet melhor, um Sim, local diferente, e nós vamos repetir. E o pessoal anota tudo que for, entre em contato. Arte Caminho Marco Antônio de Paula é meu canal do YouTube. Arte Caminho Marco é no Instagram, ou o Axon Monitor. Vamos entrar em contato, vou procurar ver como que eu repasso isso no sim, Facebook, se não for simultâneo. E a gente é, vai tornando a falar. sim, Mas eu vou concluir com uma metáfora. sim, Havia uma estátua de sal andando à beira do mar. E ao olhar para o mar, ela perguntou: Quem és tu? Ele disse: Eu sou o oceano. Se você quer saber quem eu sou, vem até mim que eu te ensino. A estátua de sal entrou no mar, no oceano, foi se dissolvendo. Quando sobrou só a cabeça dela, ela disse: Agora eu sei quem sou. Se você quer saber o que é meditação, o que é o caminho sem passos, vem até mim que eu te mostro. sim. Eu acho que Quer aprender como nadar? Entra na água e começa a nadar. você falou algo muito Então, interessante nos outros dias aí, né? Que a gente estava conversando sobre tudo isso, sobre meditação. Você falou quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Marco, muito obrigado aí pela live, muito obrigado pela atenção, muito obrigado por ter explicado tudo. E nós vamos fazer outras vezes também. E foi para gravar aí. Obrigado a todos. Sim, Não muito consigo obrigado. ver todos. Sim.